Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera, hoje dia 4 de janeiro de 2025. Um amigo meu falou, Mário, você ficou bravo ontem, né? Eu falei, não, eu fiquei... Aliás, ele falou assim, você ficou nervoso ontem. Eu falei, não, eu fiquei bravo. Nervoso ele não me viu, né? A maioria não me viu, mas de cabeça quente. É claro que eu quero que o Willy Dias renove com a Juventus, ali no calor do jogo, de cabeça quente, mas hoje é um vídeo importante. Separei aqui 5 tópicos para falar: Will Dias, Gambiasso, Jonathan David, Spalletti e Locatelli. Mas antes, se você for inscrito, atenção, que até o final do segundo turno, nós vamos fazer um sorteio por mês, tá? Além de o cachecol que vocês estão vendo ali no fundo, com todos os distintivos, olha que cachecol bonito, com todos os distintivos da Juventus, que nós vamos sortear no fim desse mês. Também, durante todo o segundo turno, olha só, uma pulseirinha tripla que pode ser sua. É você mesmo que está vendo o vídeo pode ganhar essa pulseirinha tripla da Juventus. Para isso tem que ser inscrito e, lógico, ó, já ativa o sino para não perder os próximos vídeos, as notificações e, claro, os próximos sorteios do Finestra Bianconera. Muito bem, ragazzi. Vamos lá. Agradecendo a todos os que comentaram, aqueles que concordam, que discordam, não tem problema discordar, não precisa pedir permissão para discordar, pode discordar à vontade, eu não sou o dono da verdade, vocês também não são. Futebol é ponto de vista diferente, né? Por exemplo, vocês acham que o goleiro do Paris Saint-Germain, que foi bem ao pegar os pênaltis dos jogadores do Flamengo, ou vocês acham que os jogadores do Flamengo que cobraram mal e porcamente? Tem gente que vai dizer que foi o goleiro que é muito bom, e tem gente que vai dizer que os jogadores do Flamengo que bateram mal. Eu acho que foi as duas coisas, né? Que o cara pega pênalti mesmo. Mas são pontos de vista diferentes e isso é válido o debate. E é válido você deixar aquele like e, claro, eu agradeço a todos que comentam, porque tanto os comentários como principalmente o like ajuda o Finestra ir para outras casas, outros lares bianconeiros. Por exemplo, hoje eu conversando com o grande Alexandre Franciulli, um abraço, né, ele que é um chefe de cozinha, o melhor rodízio de massas de São Paulo na 14 de julho, e ele me falou, Mário, hoje eu lembrei de você, porque eu vi um garoto aqui, doente, fanático pela Juventus. Eu falei, Alexandre, tem que falar para ele assistir o Finestra, para ele se inscrever, enfim. Então, assim como esse garotinho, tantos outros juventinos espalhados no Brasil só vão ter conhecimento do canal se você der o like e se você comentar. Principalmente o like, tá bom? E é de graça, hein? Bom, sobre o Will Dias, né? É importante para o Will Dias querer ter ambição de cobrar pênaltis e bater faltas. Porque quando você recebe a camisa 10 da Juventus, você recebe um peso. Essa camisa, ragazzi, ela é muito pesada. Não é porque eu sou doente pela Juventus, não é o torcedor Mário que está falando. Qualquer torcedor na Itália, juventino ou não, qualquer jornalista italiano vai dizer a camisa da Juve é muito pesada, a camisa 10. E dentro desse brinde, quando você ganha a camisa 10, dentro do pacote, tá lá, ó, você tem que saber cobrar uma falta, tem que saber cobrar um pênalti. Porque senão, daqui 50 anos, quando a gente lembrar do Yudiz, a gente vai falar assim, olha, ele foi um craque, foi um grande jogador, mas ele não foi completo. Ele não cobrava falta e muito menos pênalti. Então, por exemplo, o Milan teve lá o Gianni Rivera nos anos 60, grande camisa 10, ganhou a Champions, ganhou torneio Eurocopa pela Itália, depois teve o Rudi Gullit, né? A Inter não teve esse 10 tão nos últimos anos, teve o Matheus em 90, o alemão, mas a Juventus teve muitos, né? Desde Sivori, passando por Baggio, por Platini, por Del Piero, né? E os piorzinhos 10 que tivemos foi o Dybala e o Tevez, né? E todos eles cobravam pênalti e faltas. O Tevez não cobrava falta, mas cobrava pênalti. Até o Dybala, que foi um bom jogador, um craque, mas, enfim, não é nada, na minha opinião, fora de série. Cobrava falta e pênalti. Então, pro bem do Yudiz, ele tem que corrigir isso, né? Como fez aqui um rapaz que comentou,
discordando de mim, mas ele foi muito feliz quando ele falou do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, goleiro, tinha essa habilidade em cobrar faltas, essa especialidade, e ele se aperfeiçoou, né? Agora imagina, isso é para o bem do Yildiz, porque lá na frente, porque eu tenho aqui, não é bem uma informação, mas é quase isso, a Juventus vai montar um time mais forte o ano que vem. E passa por isso a renovação do Yildiz também. Então, lá na frente, quando a gente estiver disputando em alto nível, daqui a um ano a gente vai ter um time melhor, contra Liverpool, contra Real Madrid, numas quartas de final, por exemplo, quando tiver um pênalti ou uma cobrança, uma falta na entrada da área, nós vamos querer saber cadê o craque do time, quem que bate essa falta. E aí nós vamos lembrar dele, ele vai ser cobrado. Quando você ganha 10, que é um orgulho vestir, você ganha também esse peso de ter que chamar a responsabilidade e aprender a cobrar uma falta e aprender a cobrar pênaltis. Esse é um ponto importante, tá? E tinha que ficar claro. O Cambiasso ontem foi o grande vilão, muito mais que o Jonathan David. Porque o Cambiasso, do mesmo jeito que eu critiquei o McKenna, que deu assistência para o Napoli fazer o segundo gol, o Cambiasso ontem ele deu o empate nos acréscimos para um time que tem a pior defesa do campeonato. O Cambiasso fez aquela listinha de dispensas e o Cambiasso está nessa lista. O Cambiasso tem que ir embora da Juventus, desculpem. Né? Não está mais com cabeça para jogar na Juventus. Ele foi pior que o Davi, porque qualquer um que perdesse o pênalti, o jogo estava 1-0. E aí, vou falar do Jonathan Davi. Eu critiquei ele sim, eu falei que ele bateu o pênalti, ele pensa que é quem? Que é o Pirlo. Ele foi muito presunçoso. Aquilo não é o cara ser corajoso, porque o Spalletti depois, lógico, saiu em defesa do Davi. Falou, olha, ele teve personalidade, ele chamou a responsa. Ele falou isso na frente das câmeras, que no vestiário eu duvido que ele não engoliu o fígado do Jonathan Davi. Bater daquele jeito o pênalti. E aí existe uma linha tênue entre a confiança e a presunção, a displicência. Ele foi displicente. Será que ele não pensa, poxa, eu estou na Juventus, eu cheguei mal aqui, a torcida está no meu pé, o jogo está 1-1, eu vou fazer isso? E o Spalletti tem culpa. Falando agora do Spalletti, porque o Spalletti precisa definir batedor 1, batedor 2, batedor 3. Apesar que o nosso 1 é o Locatelli, mas o Spalletti tem que definir isso. Errou também o senhor Spalletti, né? E aí eu vou terminar falando do Locatelli, mas a gente já faz o conjunto da obra. Não necessariamente o camisa 10 é o craque do time e não necessariamente quem usa a braçadeira é o líder do time, o capitão. Existem aqueles capitães que são silenciosos, aqueles que você no dia a dia, no convívio, na concentração, nos treinamentos, o cara já sabe, ó, só o jeito do cara olhar já é respeitado, ó, esse cara é o líder, independente de ter a braçadeira ou não. E supostamente, na teoria, quem tem a braçadeira tem que ser esse líder, supostamente, né? O que me preocupa, e talvez é o ponto de vista que algumas pessoas não entenderam, não é o fato do Locatelli dar a bola para o Davi para dar moral para ele. Não é uma coisa normal. É o fato do Jonathan Davi olhar para o Locatelli, que está lá há 3 anos, que é o capitão do time, que é o batedor oficial, com que pretensão ele chegar no Locatelli, com a cabeça erguida, ó, dá que eu bato. Sabendo que ele não está num grande momento. E o Locatelli errou por quê? Porque o Locatelli faltou feeling, faltou bom senso para ele. Ah, mas ele quis dar moral pro coisa. Ok, mas que moral é essa, sabendo que o jogo está 1-1 e que um pênalti não é dito que você vai converter. Você pode errar. E aí faltou o feeling do capitão. Falou, meu, se você errar o pênalti, você vai errar e vai ser pior para você. Não vai só comprometer o resultado da Juventus. Vai comprometer você. A situação não é hora de te dar moral. A moral tem que te dar quando o jogo tá ganho, quando o resultado tá no bolso. Ó, tá 3-1, pênalti para a Juventus, vai lá, bate. E aí, se ele fizesse a cavadinha e perdesse, a torcida ia ficar puta da vida. Mas hoje todo mundo ia esquecer. Porque ia estar todo mundo comemorando a vitória, os 3 pontos, abriu uma distância maior da Roma.
né? Não só no saldo de gols, mas nos pontos. Alguém lembra que o Márcio Santos perdeu o pênalti na Copa de 94? Todo mundo lembra só do Baggio, mas o Márcio Santos perdeu o pênalti. Entenderam o que eu quis dizer? Então, o Locatelli, eu critico porque eu sempre elogiei ele. Eu tô com a desconfiança que o que passa para mim essa situação? Que ele não é respeitado nem pelo Jonathan David, que acabou de chegar. Eu vou dar um exemplo um pouco exagerado. Abraço aos São Paulinos do canal. Vocês acham que quando o Raí pegava a bola para bater pênalti, alguém se aproximava dele, deixa que eu bato? E olha que tinha Palhinha, tinha Miller, tinha cara que podia ter moral com o Raí. Não, o homem pegou a bola. Agora, o Davi fala, é o Locatelli. Vou lá pedir, ele vai dar para eu bater. Ele vai deixar eu bater. Ah, o Diz já não, né, não tem muita vontade de cobrar, só jogar uma conversa lá e dar a bola para mim. Falta liderança. Porque depois não adianta a gente cobrar em partidas mais difíceis, quando o time estiver mal em campo, a gente fala assim, não tem ninguém para esbravejar em campo, não tem ninguém para dar um choque de 220, não tem ninguém para cobrar. Não tem. Porque quem tem que cobrar, abaixa a cabeça para um novato que está em má fase. É aí que se impõe um líder, capitão ou não. É aí que o cara fala assim, não, fala, maneira de dizer, fica na tua, é melhor para você, não é hora de você bater o pênalti. Pode brigar comigo, tudo, depois a gente se entende. Não é hora de você cobrar o pênalti. Pro teu bem. Você não tá num bom momento. A não ser se tivesse o Jonathan David fazendo 2 gols por jogo, fazendo gol na seleção do Canadá, é artilheiro do campeonato italiano, tá voando, fez 2 gols contra o Napoli, deu a vitória pra gente. Aí, ó, você tá com moral, você chegou agora, pode ir lá, vai lá, é o teu momento. Futebol é momento, é o teu momento, vai lá. E mesmo perdendo o pênalti, a torcida ia perdoar, porque o cara tá voando, o cara fez 2 gols contra o Napoli. Cadê o feeling do capitão de pensar nesse conjunto todo? Não é só dar moral para ele. E se o cara perde o pênalti, você vai acabar com a moral. Você vai para o caminho oposto. Ao invés de você dar moral, você vai colocar o cara pior ainda no fundo do poço. Então, para mim, o Locatelli errou. Né? Errou demais. Mas a gente ficou tão assim. Tanto é que o Jonathan David fez essa porcada desse pênalti mal batido, que eu critiquei. Não se bate um pênalti desse jeito. E podem ter certeza que o Spalletti comeu o fígado dele, para não falar outra coisa, no vestiário, que a gente está esquecendo que o grande vilão não foi o Davi, foi o Gabiasso, que deu o gol de empate nos acréscimos. Senão era 1-0 para a Juventus. Ponto. Ou seja, o que o Locatelli quis dar moral, o cara perde o pênalti porque foi displicente, mas você tem que evitar essa displicência. Você tem que evitar isso. Você não pode correr esse risco. Você, como capitão, fala, ó, não é hora de eu dar a bola para um cara que não está num grande momento. É saber se impor, né? Não é questão, até como comentou o Robson, mas ele vai brigar. Não é questão de brigar. Os líderes se impõem sem precisar brigar. Eles se fazem respeitar. E isso não tem na Juventus. Ficou claro ontem. É isso que me preocupa. Perder o pênalti, o Will Dias podia perder, o Locatelli podia perder. Ok, os grandes jogadores perdem pênalti. O problema não é perder o pênalti, é como bate o pênalti. Eu critiquei muito o Jorginho, esse que está no Flamengo, quando cobrou o pênalti com a Suíça, porque ele sempre bateu com categoria, sempre bateu sério, e naquele jogo ele foi dar pulinhos na bola e perdeu o pênalti. E aí a Itália foi para a repescagem e ficou fora da Copa. Ah, mas perdeu para a Macedônia, mas não era nem para ir para a repescagem. Estava em Roma o jogo, era fazer o gol contra a Suíça e acabou. Podia perder? Podia, mas bate certo. Bom, você bateu bem, mas o goleiro pegou. Você bateu, exagerou, a bola foi por cima, mas bateu como tinha que bater. Quando você faz graça e perde, aí você dá margem à crítica. Então, o Jonathan David tem que ser criticado sim, como eu critiquei. Mas quem que permitiu que ele cobrasse o pênalti? Todos nós torcedores, inclusive o pessoal da Rádio Bianconeira, a menina que comenta, falou, meu Deus, eu não quero nem olhar. Aí quando eu vi que o Locatelli deu a bola, eu falei, meu Deus, estão dando a bola pro Jonathan, eu não quero ver, eu não quero nem olhar esse pênalti. A gente sabia que ia dar merda. Será que o Locatelli não teve essa... É muito ingênuo, fala, pô, e se der ruim? Ao invés de dar moral pro cara, eu vou afundar o cara e vou comprometer o resultado do time, porque o jogo tá 1-1, não tá 3-1 pra Juventus.
Então, não retiro uma palavra do que eu disse, e mesmo estando mais calmo. Para o Bendel, ele diz, ele precisa começar a querer cobrar pênalti e treinar falta, porque senão a gente vai lembrar dele como um grande jogador, mas que não foi completo, que tinha esse... Ó, o cara era bom, mas não sabia bater falta. Né? Quando você ganha a 10 da Juventus, é bonito ganhar a camisa 10, é honroso, é gratificante, mas tem um pacote aí. É cobrado de um camisa 10 que assuma certas responsabilidades de cobrar uma falta, de cobrar um pênalti, porque lá na frente, numa Champions, não nessa Champions, lá na frente, quando o time estiver melhor, porque vai vir jogador bom ano que vem, é desses caras que nós vamos cobrar. Do camisa 10, do craque do time. E é de jogadores como o Locatelli, que estão com a braçadeira de capitão, que nós vamos cobrar. Né? Quando fala assim, pô, mas ninguém dá esporro nesse time, cadê o líder? Pois é. Que líder é esse que chega um jogador novato, que está em má fase, que está ainda com problemas até psicológicos, e tem mais moral que o capitão. Eu vou pedir, ele vai me dar a bola fácil. Isso eu vejo como um problema sério. Por isso que eu falei, falta um líder em campo, né? Acho que é isso, acho que eu não esqueci nada. Acho, tá? Deu problema no microfone, eu tive que refazer todo o vídeo, por isso que eu falei que eu acho que não esqueci nada. O importante é que pelo menos ganhamos uma posição na tabela, né? Porque ainda bem, com todo respeito aos meus amigos romanistas, ainda bem que existe a Roma, ainda bem, né? Que a gente consegue pelo menos ficar aí entre os 4 nesse momento. Não que eu queira o 4º lugar, tá? Eu quero brigar pelo título. Né? Já cansei de cima de 4º lugar. Se tiver que ficar em 5º, ficar fora, ok. Mas é uma posição que a gente ganha graças à existência da Roma. Não foi mérito nosso, não. Por saldo de gols. Podia estar aí 2 pontos na frente se tivéssemos vencido ontem. Agora é torcer para a próxima rodada, já que a Inter e o Napoli venceram. É torcer para eles empatarem. Acho difícil eles perder, mas se eles empatarem e a gente ganhar, a gente volta no cenário que estava a pontuação na tabela na última rodada, tá bom? É isso, ragazzi, um bom domingo a todos vocês, sempre Forza Juve, fino alla fine, um grande abraço a todos vocês, e tem um amigo meu na Itália que critica o Locatelli todo fim de semana. E ontem, quando eu falei mal do Locatelli, ele falou assim, não acredito, até você está criticando. Pois é. É isso, né? Nos vemos, ragazzi. Bom domingo a todos vocês. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E ó, pode ser sua, viu?